Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo isso. Para quem não me conhece, eu sou Hélio Moraes, engenheiro eletrônico, advogado especialista em direito digital, DPO certificado pela Exim, e hoje eu preparei um vídeo sobre LGPD nos condomínios, tanto os condomínios comerciais, que tem mais volume e giro de pessoas, quanto também nos condomínios residenciais, né? Existem condomínios com muitas casas ou muitos apartamentos e a LGPD se aplica, né? Não tem nenhum tipo de isenção em relação a isso, né? Então, hoje a minha ideia é falar um pouco com vocês aqui. Quem não se inscreveu no canal, eu peço que se inscreva lá. É muito importante para eu saber o interesse nos temas que eu tenho falado. Se também não tem gostado, deixa lá seu comentário que eu vou analisar e ver como melhorar, ok? Então vamos lá. Hoje, né, não vou entrar nos detalhes da LGPD, né? Se você quiser mais detalhes sobre a LGPD, como ela funciona, como implantar, cuidados principais, assim, a figura do DPO, vai lá no meu canal, tem vários vídeos curtos como esse, de 10 a 15 minutos no máximo, explicando. Então, aqui eu vou ser mais direto no ponto em relação aos condomínios. E como eu falei, né, ela impacta diretamente, né? Tem um monte de dados pessoais, o síndico é o principal guardião, né? É claro que se a gente olhar para o condomínio, né, o condomínio em si é quem é o controlador dos dados, né? A priori teria que sim nomear um DPO, né, seja alguém já da estrutura ou externo, né? A gente está aguardando ainda a autoridade nacional se estruturar, eventualmente pode vir alguma mudança nisso, né, alguma simplificação, mas por hora não temos nenhuma sinalização nesse sentido. E os condomínios têm os dados dos moradores, de visitantes, vários coletam biometria, né? Alguns estão trabalhando com reconhecimento facial, né? Tudo isso envolve muitos dados pessoais e alguns, inclusive, né, nessa categoria de dados pessoais sensíveis, né? Então precisa tomar bastante cuidado e sim, vão precisar mudar algumas práticas, né? Então vamos entender um pouquinho aonde que isso impacta. Eu destaquei para você aqui, né, de uma maneira simples, alguns slides com os principais cuidados, né? Se você, como eu falei, se você quiser ver todas as etapas e tal, procura outro vídeo meu lá no canal que tem outras explicações sobre a lei, né, de uma maneira geral. Vamos então diretamente aqui ao ponto em relação aos impactos nos condomínios, né? Melhoria da qualidade nos dados, né? Então, gestão de visitante, outra finalidade. Então, revisar os formulários de coleta de documento, fica com o documento muito tempo, né? Troca de prestador de serviço, né? Não tem nenhum acordo com o prestador de serviço em relação a quem é o proprietário desses dados. O prestador de serviço leva esses dados, né? Não tem nenhum tipo de atualização, então isso é muito importante. A finalidade, né? Entender sempre a finalidade. Esse é um princípio basilar da LGPD, né? Então, se eu não preciso mais daquele dado, não vou ficar guardando dados de pessoas, né, dos últimos 10, 15 anos, né? Então, entender qual é a finalidade, criar uma política de descarte e implementar, né? Porque isso precisa ser verificado de tempos em tempos. Capacitação dos funcionários, né? Quando a gente fala em LGPD, um pilar muito importante é a questão da mudança de cultura, né? Então, os funcionários, eles estão na operação ali do condomínio. Tem condomínios empresariais que têm realmente, né, uma quantidade muito grande de funcionários e de terceirizados, né? Às vezes não são só os funcionários diretos. Então, precisa trabalhar um pouco com eles essa questão da importância da privacidade dos dados pessoais, agora a partir da LGPD, né? Fazer novos acordos de privacidade, cláusulas de contrato de confidencialidade, né? Ser treinados e reforçados essa importância com eles em relação à questão da LGPD. Além disso, né, reformulação de documentos internos, né?
Então, contratos de trabalho, autorizações de entradas, políticas de tratamento, né? O que coleta, contratos com as gestoras dos condomínios, com os contadores, empresas de monitoramento, essas são super sensíveis, né? Essas podem ter dados, né, de dentro lá do condomínio, imagens, às vezes bastante sensíveis, né? Terceirização de folha de pagamento. Não é que não pode compartilhar dado com essas empresas, claro que pode, a LGPD não é para isso, né? Mas precisa existir uma responsabilidade desses prestadores de serviço, eles precisam ter ciência, né, que depois que acabar o serviço, eles precisam destruir, né, quais os cuidados de segurança que eles precisam ter. Então, precisa acordar um pouco com eles quais são as medidas técnicas e organizacionais que eles vão implementar para proteger os dados do seu condomínio. Tá? Dados sensíveis, né? Como eu falei, biometria, né? Reconhecimento facial, né? Então são dados que vão identificar a pessoa. Às vezes biometria dá para usar hoje em dia até para as questões bancárias, né? E a lei segrega isso como uma atividade apartada. Não é que, não, que seja proibido, né? A gente tem fundamentos para justificar isso, né? Principalmente em relação à prevenção à fraude, mas eles precisam ser tratados de uma maneira apartada, né? Então segregar esses dados, ter um cuidado maior, porque eles têm um potencial de risco muito maior para o condomínio, né? Então precisa reformular essa documentação toda para embasar esse sistema. Além disso, tempo de retenção, né? A LGPD é clara em relação a manter dentro do período que há necessidade, né? Então precisa estabelecer limites por quanto tempo vai manter e fiscalizar e cumprir isso, né? Armazenamento, onde está armazenado, quem tem acesso, né? Segregação de funções, né? Um condomínio pequeno às vezes não tem isso, mas um condomínio gigante, né, tem às vezes toda uma área, às vezes de RH ou área de visitante. Não pode qualquer pessoa ir lá e ter acesso a quem visitou, quais são os documentos, as informações pessoais de quem acessou aquele condomínio. Então, tudo isso precisa ser feito com critério. Trocas de planilhas, né, sem senha, passando por vários funcionários. Então, tudo isso precisa ser reformulado, né? Né, o armazenamento, já falei, a parte de segurança, né? Então é um pouco isso, né? Esse armazenamento adequado, né, com medidas de proteção, de maneira que não sejam facilmente acessáveis. Tem a questão da proteção também, né, contra os cyber-attacks, né? Então vocês sabem que existe esse sequestro de dados, né, o ransomware, que todos os dados do condomínio podem ficar bloqueados e ser exigido um resgate da empresa. Então tem que ter segurança para não cair nesse tipo de situação. Então esse também é um pilar bastante importante, o pilar da segurança. Muita gente confunde a LGPD só com essa questão da segurança, não é verdade? Mas a LGPD é bem mais que só isso, né? Mas isso é muito importante. Segurança é um pilar fundamental dentro da LGPD. Possíveis violações, né? Então falei já sobre questão de imagens de circuito, quem tem acesso, exposição de dados de pessoas, né? Para prospectar serviço, para vender serviço para os condôminos, né? Empresas terceirizadas que às vezes têm o dado e usa para uma atividade diversa, né? Parte de e-mail marketing, mandar e-mail ou até WhatsApp para todos os condôminos, né? Então, aqui pode vir muitas violações em relação à LGPD. Então, por isso a importância de criar essa governança em cima dos dados pessoais, né? Aqui, justamente para finalizar, né, dando uma pontuada geral no tema que a gente está falando, né? Então, no fundo, o objetivo principal é o quê? Criar esse programa de governança, né? Que é justamente alterar documentos, procedimentos e a cultura, né? Para que a privacidade seja preservada, tanto de funcionários quanto dos visitantes, quanto dos condôminos, né? Sejam moradores ou os condomínios comerciais, né? Das pessoas integrantes das empresas que pertencem àquele condomínio. As políticas, né, em relação ao uso, coleta, precisam estar claras também, então eventualmente há necessidade de ajuste em relação a isso, inclusive a restringir as coletas, né? A parte de segurança e proteção é importantíssima, cada vez mais os cyberattacks aumentam, né?
e esses casos de sequestro de dados vem aumentando muito, então precisa estar preparado para isso, né? A relação com as empresas terceirizadas que lidam com os dados pessoais precisam estar bem trabalhadas também, principalmente em contratos, se tiver um volume ou uma sensibilidade grande de dados sendo compartilhados, né? O treinamento de colaboradores nas boas práticas, como eu mencionei para vocês, né? Bastante importante também, né? E cuidado, né, que a LGPD não se aplica só para dados na forma digital, né? Então isso aqui é um alerta, as pessoas confundem e muitas vezes os arquivos em papel, inclusive, são mais problemáticos, né? Cuidados com coleta excessiva, né, de cópia de documento das pessoas, cópia de RG, cópia de CPF, né, que são todos documentos que podem ser vazados e podem criar um risco, né, grande, né, de roubo de identidade para as pessoas físicas, né? Então aqui tem um grande potencial. Hoje era isso, pessoal. Aí estão meus dados de contato, né? Para quem quiser falar comigo, quem quiser sugerir temas, né? A ideia é realmente um vídeo rápido, dando um panorama geral do segmento e qual a importância da LGPD, né? Agradeço quem viu o vídeo até o final. Deixa lá seu comentário, se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, isso é muito importante para ter noção da importância desses conteúdos que eu estou produzindo. E se não gostou também, deixa lá seu comentário, é importante para eu entender, melhorar, né, nessa mídia digital aqui agora que é o futuro, né? Então vamos lá, obrigado, até a próxima semana.